Olá, boa tarde. No segundo dia da Conferência do Clima da ONU, mais de 100 líderes prometeram interromper e reverter o desmatamento até 2030. O compromisso reúne nações que representam 86% das florestas do planeta. 97 países, incluindo o Brasil, também se comprometeram a reduzir as emissões de metano em 30% até o fim desta década. Uma alternativa proposta pela França na Conferência do Clima de 2015 ganha força aos poucos no Brasil. O mercado dos biodefensivos agrícolas cresceu mais no país do que no resto do mundo. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil voltou a subir e está em 1,04, segundo o Imperial College de Londres. Em tese, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 104. E ainda, o dia de finados por todo o país. Em capitais como São Paulo, os cemitérios abriram sem restrição de público pela primeira vez desde o começo da pandemia. As investigações da tragédia na gruta de Altinópolis, no interior paulista. A polícia vai ouvir os donos da escola de treinamento e os sobreviventes do desabamento que matou 9 bombeiros civis. Eu vi acontecendo mais ou menos, mas não deu tempo de sair, de levantar. O Rio de Janeiro teve 26 dias de chuva em outubro. O acumulado foi 70% acima da média para o mês. O Jornal Hoje está começando. Os líderes reunidos em Glasgow para a COP26, a Conferência do Clima da ONU, anunciaram hoje 2 importantes acordos para combater as mudanças climáticas. Mais de 100 países concordaram em reduzir a emissão de gás metano em 30% até 2030. O Brasil surpreendeu e aderiu ao acordo. E numa outra declaração, mais de 100 países, incluindo também o Brasil, concordaram em acabar com o desmatamento também até o fim desta década. Vamos ao vivo, então, até a COP26, em Glasgow, na Escócia, saber mais detalhes com o nosso correspondente, o Pedro Vedova. Pedro, boa tarde ou bom fim de tarde. Muito bom ter você aqui com a gente. Já traz os destaques do que de mais importante está repercutindo por aí. Bem-vindo. Oi, Tralha, obrigado. É ótimo falar contigo também. Boa tarde para todo mundo. Olha, os especialistas com quem eu conversei receberam bem esses 2 acordos, sobretudo por causa da assinatura do Brasil. Quando a gente fala de floresta, o Brasil é protagonista nessa discussão. O acordo para acabar o desmatamento e reverter também as florestas, né, plantar mais árvores, esse não foi tanto uma surpresa porque o Brasil é beneficiado por esse acordo, né? Quer dizer, se mantiver as florestas em pé, o Brasil vai receber grande parte desses fundos, porque tem boa parte, a maioria ali da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical. Então, isso não surpreendeu tanto. Agora, esse acordo do metano, isso sim foi uma boa surpresa, porque mexe um pouco com as estruturas da economia brasileira. É um poderosíssimo gás, estufa, que é produzido também pelo sistema digestivo das vacas, do gado como um todo. Então, a pecuária vai ter que se esforçar para se adequar e conseguir receber esses fundos, o Brasil e a estrutura econômica toda por trás desse setor. Mais cedo, o primeiro-ministro britânico esbanjou otimismo. O Boris Johnson falou que se tudo der certo, o mundo vai poder comer sem culpa chocolate, uma brincadeira dele, porque às vezes os agricultores derrubam árvores para plantar cacau. Então, o Boris Johnson disse que ele está esperando só que haja uma culpa calórica. E o presidente americano falou que vai investir todas as ferramenta diplomática, política, financeira, para fazer valer esse acordo. A gente vai ver os detalhes na reportagem da Cecília Malan. Hoje o mundo está celebrando. Amanhã começa a pressão para que o acordo florestal seja cumprido. O Brasil consegue monitorar, mas não só o Brasil, o mundo inteiro monitora hoje. Os instrumentos de monitoramento são mais do que disponíveis. A questão é o que você faz com o monitoramento, né? Quais são as ações rápidas, porque nós estamos falando de um processo de desmatamento, por exemplo, você tem que agir o mais rapidamente possível. Mesmo não tendo efeito legal, a ambição foi aplaudida. Assim como a adesão de mais de 100 países que representam 85% das florestas globais, incluindo Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo. A grande meta de manter o aquecimento do planeta abaixo de 1,5 graus permeia todos os debates aqui na COP. Impossível controlar a temperatura global sem, por exemplo, reduções radicais na degradação florestal. Afinal, os sistemas são todos interligados e os impactos atingem todos nós,
sem exceção. A promessa, considerada o maior passo dado na proteção das florestas em uma geração, vem acompanhada de valores sem precedentes na luta contra o desmatamento. 12 bilhões de dólares em fundos públicos e mais 7 bilhões em investimentos privados. Depois de uma recente viagem de turismo espacial que só bilionários podem fazer, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, renovou seu compromisso com a preservação do nosso planeta. Lá do alto, a atmosfera parece tão fina, a Terra tão finita e frágil, ele disse. A nova perspectiva fez o americano prometer aqui em Glasgow mais 2 bilhões de dólares para pôr fim à destruição da natureza. Ele já tinha doado 1 bilhão. A União Europeia também abriu a carteira. 1 bilhão de euros vai para proteger as florestas mundiais. Eleitores aqui na Europa deixam cada vez mais claro que não querem comprar produtos responsáveis pelo desmatamento, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O reconhecimento no acordo dos povos indígenas como sendo os principais protetores das florestas foi elogiado pelo herdeiro ao trono britânico. We should listen to and learn from their profound intuitive wisdom. Precisamos ouvir e aprender com os guardiões da terra, sábios e experientes, disse o príncipe Charles no painel dessa manhã sobre as florestas. O segundo discurso do príncipe aqui na COP foi marcado pela paixão pela causa ambiental, que ele defende há mais de 5 décadas. Thank you so much. Minutos antes, a organização do evento transmitiu uma mensagem gravada do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Florestas são importantes para mim porque cobrem mais de 60% do meu país. São fonte de saúde e vida e abrigam as maiores riquezas naturais e a maior biodiversidade do planeta. Assumimos o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Faço um chamado a todos os países para que ajude a defender todas as florestas, inclusive com recursos adequados, em benefício de todos. Como dizem os especialistas, nesse planeta tão globalizado, cada país tem o direito, tem o dever de fiscalizar um outro país para que todos façam um esforço conjunto aí para combater o aquecimento global. E a adesão do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal foi reconhecida como um avanço. Mas para especialistas em políticas ambientais, atualmente o que o Brasil faz vai na contramão desse discurso. Deste ano, de acordo com os dados do DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal foi a maior em 6 anos. 3.609 quilômetros quadrados. No total do ano, até o dia 22 de outubro, a área de desmatamento da floresta ficou em mais de 7.700 quilômetros quadrados. Apresentou uma redução de cerca de 9%, comparado a todo o ano passado. Mas está longe de voltar ao que era em 2017, por exemplo, quando a área de floresta desmatada foi de 3.500 quilômetros quadrados. Na participação que fez na COP26, o ministro do Meio Ambiente anunciou que o Brasil pretende zerar o desmatamento ilegal em 2028 e que começará a partir do ano que vem. A proposta é redução de 15% ao ano até 2024, de 40% até 2026, 50% em 2027 e zerar o desmatamento ilegal no ano seguinte. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou a meta de diminuição da emissão de gases que provocam o efeito estufa. Passou para 50% de redução até 2030 e neutralidade na emissão até 2050. O anúncio foi feito como um ponto audacioso no compromisso brasileiro. Mas especialistas logo mostraram que essa era uma meta antiga de 2015, firmada no Acordo de Paris. Depois da abertura da COP26, o Ministério do Meio Ambiente publicou no site um documento com as diretrizes para a neutralidade climática, com metas que vão desde o aumento do uso de energia renováveis até a restauração de pastagens degradadas. A crítica dos ambientalistas é que não explica como nem quais ações vão ser desenvolvidas para atingir essas metas.
O documento traz também o compromisso de restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas para usos múltiplos até 2030 e a ampliação da cobertura de saneamento básico para 90% da população até 2033. Para a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, que está participando da COP em Glasgow, embora o governo tenha apresentado uma nova meta de redução do desmatamento ilegal, os números mostram que o desafio será muito maior. Realmente o cronograma apresentado para chegar a esse 2028, no que vai depender do governo Bolsonaro, ele não chega nem nos parâmetros do governo Temer, que já estavam altos. E os números do governo Temer, 6 mil e perto de 7 mil, já nos incomodava bastante. O coordenador técnico do Observatório do Clima, Tasso Azevedo, reconheceu a importância do Brasil ter aderido ao Acordo Internacional de Redução do Desmatamento. Mas, para ele, o governo precisa fazer mudanças na política ambiental que vão além do discurso. Adiantar essa meta 2 anos é um avanço em relação à meta anterior. O grande segredo, a grande questão é como vai implementar. Não pode ser a implementação ser legalizar. Tem que, na verdade, impedir que esses atos ilegais aconteçam. E lembrando que 98% do desmatamento na Amazônia hoje, ele tem indícios de legalidade, Você viu, portanto, que o cronograma é ambicioso, E o desafio é tirar isso do papel, botar na prática. Por isso que a sociedade tem que estar sempre vigilante e cobrando das autoridades, que esses acordos sejam de fato cumpridos. E o Brasil também aderiu a um outro acordo anunciado pelos Estados Unidos. Estados Unidos, historicamente, são dos grandes poluidores mundiais, mas o presidente americano Joe Biden quer reverter essa imagem e lidera esforços globais para a redução dos gases de efeito estufa. Vamos ao vivo, então, até Washington, bater um papo com a nossa correspondente, a Raquel Krahenbruch, exatamente sobre esse assunto. Ô, Raquel, a gente viu aí, O Biden foi para a COP, discursou, tem mostrado vontade política, aliás, se coloca como um grande protagonista mundial hoje, para enfrentar uma tragédia na Terra do ponto de vista ecológico. Agora, como é que ele pretende botar tudo isso em prática? Bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali. Boa tarde a você, a todo mundo. Trali, mais uma vez o presidente Joe Biden disse que ele quer liderar, por exemplo, prometeu fazer isso. Então, ele propôs novas regulações para reduzir 41 milhões de toneladas de emissões de metano de 2023 até 2035, que é mais do que a quantidade de dióxido de carbono emitida por todos os carros e aviões dos Estados Unidos em 2019. Então, para chegar lá, o governo dele espera reduzir as emissões da indústria do petróleo e de gás, maior fonte poluidora de metano aqui do país, em aproximadamente 75%. Além de aumentar os cortes de emissões de novas indústrias de gás e petróleo, pela primeira vez também propõe reduzir emissões de indústrias existentes do setor, incluindo cerca de 300 mil poços de gás e também de petróleo. O governo também espera capturar 70% das emissões dos aterros sanitários aqui do país, segundo o maior poluidor de metano do país, com foco aí no desperdício de alimentos, e também trabalhar com o setor agrícola para reduzir as emissões de metano na agricultura. Além disso, os Estados Unidos lideraram juntamente com a União Europeia um acordo global para reduzir as emissões de metano em pelo menos 30% até 2030 em todo o mundo. O acordo recebeu mais adesões hoje na COP em Glasgow, incluindo do Brasil, um dos 5 maiores emissores mundiais de metano, mas 3 dos maiores emissores, China, Rússia e Índia, não aderiram a esse pacto. A medida Trali, considerada uma das mais eficazes para desacelerar as mudanças climáticas, já que o metano, apesar de ter vida mais curta na atmosfera, por exemplo, do que o dióxido de carbono, é 80 vezes mais potente para o aquecimento da Terra e responsável por 30% do aquecimento global nos últimos 100 anos. E durante, então, portanto, desde os tempos pré-industriais. Trali. Valeu, Raquel. Obrigadão. A gente está vendo, portanto, que os desafios são enormes também aí nos Estados Unidos, mas pelo menos a gente vê essa boa vontade, uma liderança mundial como os Estados Unidos, protagonizando aí um esforço global para enfrentar esse aquecimento e uma catástrofe.
Obrigado, Raquel. Vamos voltar ao vivo, então, para a COP26, Conferência do Clima da ONU, né, lá em Glasgow, na Escócia. Mais uma vez ao vivo aqui com o nosso correspondente, o Pedro Vedova. Hoje a gente teve anúncio importante, né, desses 2 acordos que ajudam a combater as mudanças climáticas. E eu pergunto ao Pedro agora, o que mais se esperar da COP? O que vem por aí, Pedro? Olha, Trali, a gente está ouvindo um zoom sobre o Fundo Verde do Clima. Esse é um dos temas centrais dessa COP26, porque fala daquela vaquinha que os países ricos prometeram para ajudar a adaptação dos países mais pobres, né? Então, são 100 bilhões prometidos todo ano, eles nunca conseguiram cumprir essa quantia. Então, falam que é possível sair anúncios em relação ao Fundo Verde do Clima hoje. É um momento de muita ansiedade para muita gente, porque é um tema mesmo muito importante, sobretudo para países ilha, que estão vendo o nível dos oceanos aumentarem, lidando com uma crise existencial. Então, teve declarações fortes na plenária hoje. Um dos líderes desse país, de um país ilha, disse que não há dignidade numa morte lenta e dolorosa. Então, ele acha que os países ricos podem jogar logo uma bomba neles se não resolverem essa questão. É só o segundo dia dessas negociações, é uma maratona, é importante manter o otimismo e, pelo menos com esses 2 acordos que a gente mencionou, o acordo do corte de metano e também do desmatamento, isso ajuda a manter essa vibração positiva para esse início da COP26, Trali. Que bom, Pedro Vedova. Muito obrigado aqui pela sua participação ao vivo de Glasgow. Qualquer novidade, chama a gente de volta. Sempre um prazer interagir com você aqui. Enquanto líderes mundiais se reúnem na Conferência do Clima da ONU na Escócia, o presidente Bolsonaro passou mais um dia na Itália e já está voltando para o Brasil. O presidente participou na cidade de Pistoia de uma cerimônia em memória aos pracinhas, soldados veteranos do Exército Brasileiro, mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi recebido pelo líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, que também foi a essa homenagem. Um pequeno grupo de manifestantes a favor do presidente foi até o local e também houve protestos contra Bolsonaro em Pistoia. Depois da homenagem aos pracinhas, o presidente Jair Bolsonaro embarcou de volta aqui para o Brasil. As Nações Unidas marcam hoje o Dia Internacional pelo fim da impunidade de crimes contra jornalistas. Só no ano passado, de acordo com a ONU, 62 jornalistas foram mortos. Vamos ao vivo falar sobre esse assunto tão importante com a correspondente Bianca Rotier. Bianca, muito bem-vinda, bom fim de tarde para você aí. Na maioria desses casos de assassinato, infelizmente, ninguém foi punido, né, Bianca? É isso, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo esse mesmo levantamento da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 9 em cada 10 assassinatos de jornalistas acabam sem punição. E especialistas em direitos humanos da ONU frisaram: a impunidade encoraja os criminosos. Foi num comunicado divulgado em Genebra, aqui na Suíça. 3 relatores especiais da ONU destacaram que, no ano passado, jornalistas em todo o mundo foram ameaçados, perseguidos, atacados fisicamente, sequestrados, detidos arbitrariamente, torturados e mortos simplesmente por exercerem a sua profissão. Segundo os especialistas, os ataques a jornalistas são um atentado ao direito da sociedade de ser informada e ao direito à liberdade de expressão. E os estados têm a obrigação de conduzir investigações imediatas, imparciais, completas, independentes e eficazes de todos os crimes contra jornalistas. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que, quando o acesso à informação é ameaçado, uma mensagem perturbadora mina a democracia e o Estado de Direito. Ele destacou que, em muitos países, simples investigações sobre corrupção ou questões ambientais, por exemplo, colocam a vida de jornalistas em risco. Ele cobrou que governos demonstrem a vontade política necessária para investigar os crimes contra jornalistas e profissionais da mídia com toda a força da lei. A gente lembra que no fim de semana o correspondente Leonardo Monteiro, da Globo, e jornalistas de outros veículos, como a Folha, foram agredidos por seguranças ou policiais que faziam a escolta do presidente Jair Bolsonaro em Roma, né, Tralho? Obrigado, Bianca, pelas informações. Já teve o Globo, né, e também demais veículos, assim como entidades de classe, condenaram com veemência essas agressões a que a Bianca se referiu há pouco.
e exigiram investigações. E como disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tentam assassinar a democracia matando jornalistas em várias partes do mundo. Os Estados Unidos estão na reta final das aprovações para começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Vamos ao vivo, então, até Nova York, conversar sobre esse assunto tão importante com o repórter Tiago Eltz. Está aí o Tiago agora ao vivo aqui com a gente. Vimos há pouco a Bianca Routier. Já dei tchau para a Bianca e agora o Tiago está conosco. Tiago, o começo dessa vacinação pode ainda ter início nesta semana? Bem-vindo e boa tarde. Sim, pode sim. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos no Brasil. Sendo autorizada, a vacinação começa a valer imediatamente, né? Essa vacina já foi aprovada, então, para as crianças na semana passada pela Agência Reguladora Americana. Agora, a reunião que está acontecendo é dos conselheiros do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E aí, depois da recomendação deles, dos conselheiros, é a diretora do centro que dá o último aval. A liberação, então, pode sair ainda hoje. A partir de amanhã, algumas cidades e estados já devem vacinar. O governo federal já estava enviando as vacinas antecipadamente mesmo. Mas a expectativa é que a operação vai ganhar velocidade total na semana que vem. Isso porque a gente está falando agora em uma operação que é um pouco diferente da vacinação que aconteceu até aqui, né? Para vacinar as crianças de 5 a 11 anos foram feitas algumas mudanças. A vacina vai ter 1/3 da dose aplicada em pessoas maiores de 11 anos. Então foi preciso criar frascos diferentes para não confundir as vacinas, né? A vacinação dessas crianças também vai acontecer nos postos normais, como farmácias e hospitais, mas o governo tem falado muito no papel dos pediatras, que vão ter agora nos seus consultórios a vacina disponível. Os Estados Unidos têm 28 milhões de crianças nessa faixa etária. E a vacinação delas era muito esperada para trazer um pouco mais de tranquilidade para as escolas, né? Cerca de 2.000 escolas tiveram que fechar por algum período, desde outubro, por causa de surtos da doença. E também tem a preocupação com as festas de fim de ano, né? Os Estados Unidos vão estar no inverno agora e as famílias devem se encontrar em lugares fechados. Então, essas reuniões tão esperadas podem ser mais seguras agora para todos com a vacinação das crianças, Trali. Muito bem, muito obrigado. A gente espera que tudo isso corra super bem aí, né, Tiago? Que sirva de exemplo também para o resto do mundo. Tomara, né, que a vacinação avance cada vez mais. Obrigado, um bom trabalho para você. E por falar nisso, vamos juntos ver como é que está a vacinação aqui no Brasil, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Direto aqui no nosso telão, temos aí, portanto, em 24 horas, 41.506 pessoas tomaram a primeira dose, 200 mil receberam a dose única ou a segunda dose e 80 mil, pouco mais disso, receberam a dose de reforço. Total, então, 326.359 pessoas imunizadas de domingo para segunda-feira. Desde o começo dessa campanha, 154.757.300 brasileiros tomaram já a primeira dose. Isso representa pouco mais de 72,5% de toda a nossa população. 117.200.000 estão completamente vacinados, dá quase 55% da população do Brasil. E quase 8.700.000 doses de reforço foram aplicadas, 4,07% da população do nosso país. Os estados em verde escuro, você vê aqui, são os mais adiantados na vacinação completa e os 5 primeiros estão aí para você: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Em Fortaleza, os moradores estão aproveitando o feriado para se vacinar contra a Covid. Alessandro Torres acompanha a vacinação. Alessandro, bem-vindo, boa tarde. Pelo menos aí onde você está, tem bastante gente, hein? Oi, Trali, obrigado, boa tarde a todos. Tem bastante gente sim, porque só hoje tem 8.000 pessoas agendadas para tomar a segunda dose. Mas além disso tem repescagem para quem perdeu o agendamento. Quem também já atingiu a data limite para tomar a segunda dose no cartão também está sendo imunizado hoje. E, além disso, tem as doses de reforço para os idosos e pessoas imunossuprimidas. O centro de eventos é o único local de vacinação hoje em Fortaleza. Muita gente chegou cedo
Dentro dos salões as pessoas ficam assim sentadas, mas na entrada muitas vezes tem fila. Aqui pessoas com mais de 12 anos também podem tomar a primeira dose sem necessidade de agendamento. A única exigência é que tenha se cadastrado há pelo menos 24 horas na plataforma do governo do estado, já que o cadastro é obrigatório para todos os moradores do Ceará. E em Fortaleza, 1.600.000 pessoas estão vacinadas com as 2 doses. Segundo as autoridades, a vacinação está dando resultado. Na última semana de outubro, a média móvel de casos registrou queda de 57% em relação à semana anterior. E nesse período, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi registrado em Fortaleza menos de um caso a cada 100.000 habitantes. Isso é considerado uma baixa transmissão da doença. Felizmente, né, Tralli? Felizmente, Alessandro. Obrigado. Que bom, né? A gente vê a população mobilizada se imunizando. Bom trabalho para você e uma ótima tarde. E veja como a vacinação é importante para segurar a Covid. A taxa de transmissão do coronavírus aqui no Brasil subiu para 1,04 essa semana, de acordo com o levantamento do Imperial College de Londres, que foi divulgado hoje. É a primeira vez em um mês que a taxa R no país fica acima de 1. Quando isso acontece, significa que o ritmo de contágio está, infelizmente, acelerando. Atualmente, em tese, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 104. Na última atualização, semana passada, a taxa R estava em 0,68. Olha como a mudança, infelizmente, foi expressiva. Vamos juntos agora para as informações mais recentes da pandemia no Brasil. Também, informações reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde. Em 24 horas, o nosso Brasil registrou 94 mortes por Covid-19. Total de vítimas da pandemia até agora, 607.954. De domingo para segunda, o número de novos casos está assim, 3.875. O total, desde o começo da pandemia, 21.812.429. A média de casos por dia está assim, em 11.077. É um aumento de 2% em relação a 2 semanas, portanto, está dentro aí da estabilidade. E a média de mortes, você vê comigo aqui no telão, está em queda de 16%, em média, 296 óbitos. É a menor taxa desde o fim de abril do ano passado, mas fundamental a gente lembrar, que nos fins de semana, quando tem feriado prolongado como agora, os números costumam ficar mais baixos porque as equipes que fazem os registros, elas ficam menores, elas estão reduzidas. A situação pelo país a gente confere agora aqui no mapa. Santa Catarina aparece em cinza porque não atualizou os dados. 3 estados registraram alta, 8 estados estão em estabilidade, e 14 estados e o Distrito Federal em queda. Detalhes sobre a situação do seu estado, por favor, você confere no g1.com.br/coronavírus. Neste segundo dia de finados, celebrado no meio da pandemia, os cemitérios aqui de São Paulo abriram sem restrição de público, mas todos os protocolos sanitários estão mantidos. Parentes e amigos também puderam participar de celebrações religiosas ao ar livre. Mariana Aldano fala ao vivo agora aqui conosco, no cemitério na Zona Norte de São Paulo. Mariana, bem-vinda e boa tarde. Olá, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o JH. A gente conversa ao vivo aqui do cemitério de Vila Nova Cachoeirinha e desde cedo a movimentação por aqui é bem grande, tem fila de carros na entrada. Cerca de 100.000 pessoas devem passar hoje pelos 22 cemitérios municipais aqui da capital paulista. Isso deve representar um aumento de 20% na comparação com o ano passado, quando 84.000 pessoas visitaram então os cemitérios aqui da capital paulista. A gente lembra que eram cenários bem diferentes. No último feriado de finados, a gente tinha uma situação principal que a gente não havia ainda a vacinação. Então, essa é uma das principais mudanças do ano passado para cá. O estado de São Paulo tem 87% da população com o esquema vacinal completo e com isso é claro que as pessoas se sentem mais confortáveis para sair de casa. Desde ontem também não tem mais
em São Paulo aquelas restrições, limite de público, e isso também é mais um incentivo para que as pessoas saiam de casa. Agora, vale também a gente lembrar que muitas das pessoas que estão sendo homenageadas hoje foram vítimas da Covid-19. São dezenas de milhares de famílias enlutadas em todo o Brasil. Para muitas dessas pessoas não houve tempo suficiente para vacinação. Vamos acompanhar na reportagem. Luiz Roberto Damasceno. Foi a Covid que levou ele. Faz um ano que o marido da dona Arisnalva morreu. Ela tirou o dia para prestar homenagens e se sentir um pouco mais perto dele. Eu lembro dele todos os dias. Todos os dias eu peço para Deus, para mim não ficar lembrando, né? Que é para a alma dele descansar em paz, mas só Deus para me confortar. No segundo 2 de novembro, desde o início da pandemia, parentes e amigos foram aos cemitérios da capital paulista. A gente sabe que não vai mais ver, mas sabe que tá ali. E meu filho falou, mãe, o que você vai fazer lá, mãe? Eu disse, mas eu sei que ele tá ali. Com o fim das restrições de público, tanto em ambientes fechados quanto abertos, o controle realizado pelos cemitérios municipais foi o da temperatura. O público também tinha que usar álcool em gel. A gente tem que se proteger os outros também, né? As celebrações religiosas foram liberadas. A orientação foi para aumentar o número de cultos, missas e celebrações de religiões de matriz africanas ao longo do dia para evitar aglomeração. E, se possível, que os encontros fossem realizados em ambientes externos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Além da checagem de temperatura na entrada desse cemitério municipal, quem quiser participar das missas tem que passar pelo procedimento novamente. Dentro da capela não tem mais restrição de público. Quem não conseguiu um lugar para sentar, acompanhou a cerimônia do lado de fora mesmo. Todos os anos, a dona Isabel vem à missa com a família para lembrar a morte do irmão, que se foi há mais de 20 anos. Hoje é um dia muito importante, todo mundo se une para aquela prece a quem já foi embora. Então, para nós é muito importante. Esse dia de finados marca a reabertura em quase todos os cemitérios do Brasil. Em algumas cidades, como Belo Horizonte, por exemplo, desde o início da pandemia, a visita aos cemitérios tinha que ser agendada. Agora a entrada já está liberada, mas todos os protocolos sanitários devem ser respeitados. Uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. E a orientação é para que as visitas sejam rápidas. Neste cemitério particular de Belo Horizonte, teve missa, flores, afeto e saudade. O Dia de Finados reuniu muita gente com o mesmo sentimento. Pessoas que queriam ter tido mais tempo para estar junto de alguém, conversar, fazer mais uma ligação. Não tem um dia que eu não falo assim, não, eu acho que eu vou ligar para a mamãe agora. Ela sempre foi também muito ativa, muito participativa com a vida. No percurso feito há mais de 20 anos, Creuza e o marido lamentaram pelo que não viveram com a filha, de quem se despediram quando ela ainda era uma criança, e por outras perdas mais recentes. Há 7 meses eu perdi o meu pai para a Covid, então assim está sendo muito difícil, né? E é minha filha, que já tem 27 anos, mas para mim foi ontem, que não passa, né? No fim da manhã, um helicóptero lançou uma chuva de pétalas que cobriu de flores muitas histórias. No caso da Fabiana, o amor de uma vida inteira. Ela perdeu o marido, Alexandre, para a Covid. Eu nunca perdi ninguém. E aí eu perdi o meu amor no ano que a gente vai fazer 25 anos de casados. Desde que a pandemia começou, os cemitérios de Belo Horizonte só recebem visitantes com hora marcada ou então em grupos pequenos. Essa é a primeira vez que as pessoas podem vir sem restrições, mas atentas aos protocolos. Como o uso de máscara cobrindo a boca e o nariz, do álcool em gel, manter o distanciamento físico, uma visita não muito demorada, né? Trazer as suas garrafinhas de água. Por todo o Brasil, a data foi celebrada com respeito aos protocolos sanitários. Para evitar a aglomeração, o horário de funcionamento foi ampliado no maior cemitério público de Fortaleza. Foi exigido dos visitantes o uso de máscaras e distanciamento nas missas presenciais. Na Grande Florianópolis, a movimentação nos principais cemitérios começou bem cedinho e alguns vão ficar abertos até às 7 da noite. Em Campo Grande, a visitação vai até às 5 da tarde. São esperadas 27 mil pessoas
pessoas nos 3 cemitérios públicos. Essas pessoas precisam cumprir as regras de distanciamento físico, o uso de máscara e do álcool em gel. No cemitério Parque Tarumã, em Manaus, que recebeu a maior parte das vítimas da Covid e ficou conhecido em todo o Brasil por causa dos enterros em valas coletivas, parentes cobraram às autoridades uma homenagem a seus mortos. A gente queria tirar ela daqui, porque ela não morreu de Covid, mas ela morreu na época do pico, que estava tendo pico, e estavam enterrando todas as pessoas, tudo junto. Nós vamos, por orientação do prefeito, com ordem judicial, fazer o traslado daquelas 15 pessoas que foram sepultadas uma em cima da outra, para que elas possam ter um local digno. Os espaços já estão reservados, eu só não posso mudar, apenas atendendo a minha boa vontade e a decisão do prefeito. Eu preciso ter orientação de quem é possível ter. E olha só, muita força, né, gente? Muita fé, muito amor, muita energia boa, né? Para quem hoje sente a dor, a perda de alguém querido que se foi. É isso, a gente tem que mandar energia boa, né, pensar positivo. Vamos juntos agora até Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. É lá que está o túmulo do Padre Cícero. E lá também acontece a tradicional Romaria de Finados. Repórter Edson Freitas, ao vivo aqui conosco. Edson, boa tarde e muito bem-vindo. Oi, Trali, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, tem muita gente, apesar de nada se comparar com as romarias que aconteciam antes da pandemia. Até porque os devotos do Padre Cícero ficaram cerca de 2 anos sem essa programação. Com o avanço da vacinação e também a queda dos novos casos da Covid, essa Romaria de Finados marca a retomada das romarias aqui em Juazeiro do Norte e é considerada a maior de todas, reunindo fiéis de várias partes do Nordeste. As celebrações acontecem respeitando todo o protocolo de segurança para evitar contaminação e também o número de pessoas dentro da igreja é limitado para evitar aglomeração. O uso de máscara é obrigatório para quem quer acompanhar as missas que acontecem a cada 2 horas, hoje, dia 2, dia de Finados. E também o local mais visitado é o túmulo do Padre Cícero, que fica aqui dentro da Igreja do Socorro, no altar. As pessoas acreditam que quando colocam qualquer objeto lá em cima, fica bento. Padre Cícero é considerado santo pelo povo nordestino. Muitas pessoas vêm a Juazeiro do Norte para agradecer as graças alcançadas e também fazer novos pedidos. Eu conversei com muitos romeiros hoje e um pedido é constante, viu, Trália? Que essa pandemia acabe de uma vez por todas, para que as romarias voltem a acontecer como antigamente, reunindo milhares de romeiros de várias partes do Brasil. Trália. Valeu, Edson, brigadão. E o fim da pandemia também, né, traz pra gente aí um alento, né, a esperança, né, de um país melhor, com a economia melhor, com mais emprego, né, a população brasileira passando muito sufoco nesse momento ainda. Obrigado. Boa tarde para você e um ótimo trabalho aí. No Rio de Janeiro teve uma homenagem às vítimas da pandemia. Confira aqui comigo, ó, nesse cemitério, tá vendo? Os visitantes foram convidados a percorrer um túnel memorial com 70 mil flores, representando as vítimas da Covid no estado. E, no fim, dentro de uma capela são exibidos vídeos em um telão. Também teve homenagem em Brasília aos mortos pela Covid. Você confere aqui também. Projeções, está vendo aí, ó, em prédios públicos, lembraram as vítimas da doença. E essa ação foi organizada pela Anistia Internacional do Brasil, com apoio de 20 organizações não governamentais. As projeções foram feitas no edifício da Biblioteca Nacional de Brasília e também da rodoviária do Plano Piloto. O objetivo do grupo é pedir que o Ministério Público Federal leve adiante as denúncias feitas pela CPI da Covid. Eu falo agora do aumento do desemprego e da violência, que tem impactado muito, né, a pandemia em pelo menos 3 comunidades do Rio de Janeiro. É o que aponta um estudo do coletivo Movimentos, organização de jovens de diferentes favelas do Rio. As irmãs Simone e Ana são moradoras da favela da Maré, na zona norte do Rio. Desde o começo da pandemia, a situação em casa, que já era difícil, ficou mais complicada. Eu tinha uma microempresa que eu vendia comida vegana. E na pandemia, como fechou tudo, eu perdi tudo. Um estudo divulgado pelo coletivo Movimentos analisou os impactos da pandemia em moradores de 3 grandes favelas do Rio: o Complexo do Alemão,
a favela da Maré e a Cidade de Deus. A pesquisa ouviu quase 1.000 pessoas nessas comunidades. 53% dos entrevistados disseram que perderam o emprego. Apenas 26% afirmaram ter carteira assinada. Metade dos moradores ouvidos disse que precisou pedir doações para se manter. Eles também contaram que, geralmente, essa ajuda não veio do poder público, e sim da própria comunidade. A gente sai dividindo, eles dividem com a gente divide com eles quando consegue, mas uma ajuda governamental não temos. A gente até gostaria de ter, a gente procura essa ajuda, mas é bem difícil. Além dos desafios impostos pela pandemia, quem mora nas comunidades precisa continuar convivendo com os problemas de sempre. É o caso da violência, que permaneceu presente nas favelas, mesmo durante o isolamento. 83% dos entrevistados disseram ter ouvido tiroteios. Desde junho do ano passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, restringiu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio enquanto a pandemia durar. Elas só podem acontecer em casos excepcionais. Mas quase 70% dos entrevistados na pesquisa viram ou souberam de operações na favela quando a restrição já estava valendo. E agravando ainda mais a situação dessa população favelada que se encontrava ali em conflito, né? Essa população desenvolve muitos problemas, depressão, ansiedade, né, crises de pânico, por conta exatamente da violência que sofre e, ao mesmo tempo, a população que menos tem assistência, né, com relação à saúde pública. Você vê como tem muita coisa para ser feito ainda nas comunidades do Rio e do Brasil como um todo, né, para melhorar a vida das pessoas. Fim do ano, você sabe, é esperança para quem está desempregado e pode tentar voltar ao mercado de trabalho buscando uma vaga temporária. A Robertânia acabou de ficar sabendo. A vaga, que era temporária, virou definitiva. E a incerteza de dias atrás deu lugar ao alívio de fim de ano. Quando a gente paga aluguel, é muito difícil, porque você tem que ter um salário fixo para poder suprir a sua necessidade. E quando eles me chamaram aqui, foi uma grande oportunidade. A Associação Brasileira de Trabalho Temporário prevê a criação de 560 mil vagas no último trimestre de 2021. Quase 100 mil a mais que no ano passado. 60% na indústria. Segundo a associação, desde agosto do ano passado, o setor vem fazendo contratações contínuas de temporários para suprir a demanda de insumos que ficou represada no início da pandemia. Normalmente, a indústria diminui o seu quadro pessoal em outubro, no máximo em novembro. Só que no ano passado, eles passaram o ano novo lotados e continuaram este ano. Nesta indústria de alimentos, na região de Curitiba, a contratação de temporários é a maior dos últimos 3 anos para dar conta do serviço extra gerado pelo aumento nos pedidos. O último trimestre ele sempre é mais acelerado, então a gente trabalha aí com em torno de 15% de temporários no nosso quadro no final do ano. Quem está buscando uma vaga e tem pouca experiência pode aumentar as chances nos cursos de qualificação profissional. É hora de aprender para se aproximar da oportunidade tão desejada. A Kathleen está enxergando uma porta se abrir com o curso de auxiliar de produção. Tinha muita coisa que eu estava na dúvida. Daí quando eu acabei vindo para cá, deu para esclarecer bem certinho. Pode ser que eu saia daqui contratada ou com uma possibilidade de uma entrevista. Então, para mim tá ótimo. Para o Rafael, a chance veio para espantar o trauma da falta de trabalho no fim do ano. Ele perdeu o emprego às vésperas do último Natal e passou parte deste ano no setor de telemarketing, mas a empresa fechou. Agora conseguiu uma vaga temporária. Minha mãe tem problema de saúde e eu só aí que trabalho, não posso ficar desempregado. Graças a Deus estou aí novamente trabalhando aí, final do ano, e estou empregado, graças a Deus. Que bom, né? O desemprego, ele pega muito na autoestima das pessoas, né? Então tem que levantar a cabeça, continuar lutando, ir atrás, que uma hora as portas se abrem. E ainda hoje, outras informações sobre a COP26, Conferência do Clima feita na Escócia. Crescimento do mercado dos biodefensivos agrícolas aqui no Brasil. Rio de Janeiro registrou 26 dias de chuva em outubro. E a seguir também as investigações da tragédia na gruta de Altinópolis, no interior de São Paulo. A polícia vai ouvir os donos da escola de treinamento e os sobreviventes do desabamento que matou 9 bombeiros civis. E também a despedida a Nelson Freire. O corpo de um dos maiores pianistas do mundo
está sendo velado no Rio de Janeiro. Voltamos já já com tudo isso e muito mais para você. Estamos de volta, 2h13 agora pelo horário de Brasília. Polícia começa a ouvir hoje os depoimentos no caso da gruta que desabou em Altinópolis, interior de São Paulo. 9 pessoas morreram nessa tragédia. O primeiro a ser ouvido é um dos donos da escola que organizou todo o treinamento no interior da gruta. Os sobreviventes devem depor nos próximos dias. O Rafael era um dos instrutores e afirmou que o grupo não saiu da gruta porque a chuva estava muito forte. Nós cancelamos o curso, porém, como a chuva estava muito forte e teve um desabamento de uma árvore na trilha e a gente estava com 28 alunos, por medida de segurança, a gente não resolveu sair da caverna e pegar a trilha que tem 2 quilômetros. Então a gente ficou no local, ali, colocamos uma lona para todo mundo ficar relaxado ali, né? E por volta de uma 00:40 aí a gente teve o desabamento da caverna. O bombeiro civil Antônio Marcos também está entre os sobreviventes. Ele gravou um vídeo do hospital onde estava internado e contou o que lembra. Eu vi acontecendo mais ou menos, mas não deu tempo de sair, de levantar. Aí caiu uma pedra em cima de mim, grande. Então eu quebrei as clavículas, quebrei umas costelas, o osso do pescoço, vocês podem ver tanto que está inchado. E graças a Deus, a gente conseguiu sair com vida. O meu amigo que estava do meu lado soterrado, eu preferi que tirasse ele primeiro do que eu, mas eles tiraram eu porque eu ainda estava aparentando vida. Mas eles voltaram e conseguiram resgatar o Diego ainda. A polícia abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Segundo o delegado, o crime investigado é de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. A previsão é ouvir os sobreviventes já nos próximos dias. Hoje, quem presta depoimento é um dos donos da escola de bombeiros, que deve explicar como o treinamento dentro da caverna foi planejado. Nós sabemos que foi uma fatalidade, um fato extraordinário até da natureza, mas queremos analisar se ocorreu negligência, imperícia por parte dos donos dessa escola de bombeiros ao fazer esse curso naquele dia, com aquela temperatura e naquele local. O dono da escola diz que os instrutores fizeram uma análise da caverna antes do treinamento. 3 dias antes, o Celso, né, a equipe dele, foi lá no local, ver como que era, analisou toda a cena para poder realizar o treinamento, né? Aí no sábado, no dia, chegaram antes também, assim, antes de entrar na gruta, fizeram de novo, né, a análise de risco lá da gruta, né, e entraram para dentro. O resultado da perícia deve sair em 10 dias. Tristeza tudo isso que aconteceu nessa gruta, né, gente? Estou com o celular na mão, se você tiver o app do G1, se não tiver, você pode baixar, né, no seu celular. Tem uma reportagem muito interessante exatamente sobre o que se sabe até agora e o que falta esclarecer ainda sobre o desabamento da gruta em Altinópolis. Então tem toda a cronologia do acidente, o passo a passo, os horários, tudo o que aconteceu até, infelizmente, a gruta desabar, né, e matar esses 9 bombeiros civis. E quando a gente vai descendo, né, lendo a reportagem, fala exatamente o que é fundamental ainda esclarecer, ou seja, o que provocou esse acidente, né? Por que essa gruta desabou? Já foi feito um trabalho de perícia lá, ainda está inconclusivo, né? Não dá para saber exatamente o que provocou essa queda, então é fundamental que a investigação avance nesse sentido. E tem também aí uma questão que precisa ser respondida. Existem culpados pelas mortes? É isso que tem que ser respondido, né? Tem um inquérito aberto que é sobre homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Então a investigação também tem que descobrir se há responsáveis por tudo isso que aconteceu lá em Altinópolis. No G1, tá bom? Ministério Público de Minas Gerais vai investigar a ação policial que deixou 26 mortos em Varginha, no sul do estado. A Polícia Civil identificou mais 7 corpos. Ao todo, 10 foram identificados. E nós vamos ao vivo até Belo Horizonte conversar com o repórter Carlos Eduardo Alvim, que acompanha as investigações. Carlos, bem-vindo e boa tarde.
Oi, Trali, muito boa tarde para você também. Boa tarde para você que está com a gente na tarde dessa terça-feira aqui no Jornal Hoje. Os corpos vieram de Varginha direto aqui para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, onde estão passando pelo processo de identificação. Ô, Trali, esse reconhecimento está sendo feito principalmente pela impressão digital. Todos os 10 identificados até agora são de cidades do Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba, e também de outros 4 estados: Goiás, Maranhão, Amazonas e Rondônia. Nenhum deles estava com documentos. A gente está aqui acompanhando a movimentação. Alguns parentes, inclusive, já conseguiram a liberação desses corpos. As identidades dos suspeitos vão ser compartilhadas no Banco Nacional de Perfis Genéticos para conferir se eles tiveram participação em outros crimes. Outra informação importante é que desde cedo os agentes da Polícia Federal fazem perícia no sítio onde 18 pessoas foram mortas. Ao G1, o dono desse sítio, que pediu para não ser identificado, afirmou que alugou o local há cerca de um mês para o mesmo grupo e que eles entraram em contato de novo há cerca de 2 semanas para alugar o sítio no feriado de finados. A suspeita da polícia é que o grupo atacaria um centro de distribuição do Banco do Brasil em Varginha. Os sítios alugados ficavam em pontos estratégicos perto das saídas da cidade. Para o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, isso indica que esses locais foram escolhidos pensando na rota de fuga. A gente lembra aqui que a polícia apreendeu fuzis, munição, galões com combustível, além de uniformes, coletes, roupas camufladas nos 2 sítios que foram alugados por esse grupo. O Ministério Público, então, confirmou que já abriu um inquérito para investigar essa operação, que terminou com 26 pessoas mortas. 3 promotores e 2 procuradores já foram nomeados pelo Procurador-Geral do Estado, Jarba Soares, para avançar com essas investigações. E a Polícia Militar aqui de Minas Gerais também confirmou que vai abrir um procedimento administrativo para avaliar a conduta dos policiais durante essa operação. Tralha, eu volto com você. Uma ótima tarde. Obrigado, Carlos. Para você também. Boa tarde. Muito obrigado aqui pela sua participação. No Piauí, a polícia procura pelo motorista de um caminhão que atropelou e matou 4 pessoas ontem à noite em Santo Antônio de Lisboa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam no acostamento da estrada, trocando o pneu do carro quando, infelizmente, foram atropeladas. Outros 4 passageiros, entre eles uma criança, ficaram feridos. O motorista do caminhão não prestou socorro e simplesmente fugiu. Motorista, criminoso, ainda não foi identificado e a perícia investiga as causas dessa tragédia. O corpo do pianista Nelson Freire está sendo velado desde o fim da manhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo até lá com o repórter Benhur Correia. Benhur, bem-vindo e uma boa tarde para você. A gente não consegue ouvir o Benhur, infelizmente. Vou tentar restabelecer o som, o áudio dele e assim que possível a gente vem com os detalhes sobre o sepultamento, o velório e o sepultamento do Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo, morreu aos 77 anos, infelizmente por causa de um acidente doméstico. Ele bateu a cabeça em casa. Então, se a gente conseguir recuperar o áudio, a gente volta com o Benhur, tá bom? Peço desculpas por hora. Morreu em São Paulo, aos 87 anos, a coreógrafa e bailarina Uda Bittencourt. Ela fundou há mais de 40 anos a companhia de dança Cisne Negro, uma das mais importantes do Brasil. A coreógrafa estava internada desde o último sábado, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Uda Bittencourt nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e se mudou para a capital com 4 anos de idade. Dançou em vários grupos, participou de óperas e musicais e formou várias gerações de bailarinos. Costumava dizer que a arte é uma valorosa ferramenta de transformação social. Numa rede social, a escola de dança diz que a cultura brasileira perde uma de suas grandes apoiadoras. A artista que sempre levou o orgulho de nossas raízes a cada lugar por onde passou, sempre com muita alegria e personalidade. Uda Bittencourt deixa 2 filhas que hoje estão à frente da companhia de dança. Nossos sentimentos também para a família da Uda Bittencourt. No interior do Tocantins, uma tradição secular foi retomada nesse dia de finados. A Congada, uma festa religiosa popular do folclore brasileiro, não aconteceu no ano passado por causa da pandemia.
Logo cedo, os congos anunciam. Chegou o dia de finados em Ipueiras, na região central do Tocantins. Aqui não há lugar para a tristeza. Tradicionalmente, de geração em geração, a comunidade homenageia os mortos com muita festa e alegria. Eu já nasci dentro dessa tradição, dessa cultura, que para nós também significa um ato de fé. No percurso de quase 10 quilômetros, os congos percorrem as ruas da cidade de Ipueiras, dançando e cantando, fazendo uma reverência aos mortos. A congada é uma manifestação que une a devoção a santo católico a expressões da religiosidade africana. A festa chegou a Tocantins junto com os primeiros colonizadores, há mais de 300 anos, nas fazendas da região. É uma história muito emocionante, né? Um grande produtor da região, lavrador na época, sentia muita falta de chuva na região, né? E ele, com muita fé, com muita devoção, fez um voto das almas santas benditas. E sempre nossos antepassados contavam que quando ele veio no cemitério, nos Congos, e quando chegou já na cidade, já chegou com chuva. Os descendentes dão continuidade ao festejo religioso. Tem a missa aqui no cemitério, a gente acende as velas para os parentes da gente, os amigos, entende? E aí sempre assim, né? Continuando essa tradição. Vai passando, né? Da relação dos mais velhos, mais novos, entendeu? E aí a gente está sempre continuando. A missa no cemitério é o ponto final da comemoração. Uma tradição de fé. Aqui em Ipueira é o seguinte, o dia de finado a gente sinta saudade, tristeza não. A tristeza a gente deixa no passado, agora saudade a gente tem. Saudade do meu pai, da minha mãe que é sepultada aqui dentro. E com essa saudade a gente cobre com alegria. Você ouviu? Tristeza a gente deixa no passado. Agora sim, Benhur Correia, ao vivo do Rio de Janeiro, acompanha o velório do pianista Nelson Freire. Benhur, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde a todos, Trali. Pois é um momento de fãs, amigos e parentes se despedirem de um dos maiores pianistas do mundo e agradecerem também toda a contribuição que ele deu para a música. O velório começou às 11 horas da manhã e vai até às 4 da tarde e nada mais natural que fosse feito aqui, em um dos principais palcos da música clássica, onde Nelson Freire se apresentou diversas vezes. A última foi em julho de 2018. Nelson é natural de Boa Esperança, em Minas Gerais, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos 5 anos de idade, porque os pais queriam que ele desenvolvesse o grande talento dele aqui. Agora há pouco, a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal fez uma homenagem aos mais de 70 anos de carreira de Nelson Freire, tocando uma das músicas que ele mais gostava, a Dança dos Espíritos, de Gluck. Era uma música que ele sempre tocava no bis dos seus recitais. Nelson era conhecido por aliar técnica e muita emoção. Nelson Freire morreu ontem, aos 77 anos, em casa, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E depois do velório, o corpo dele segue para a cidade natal, Boa Esperança, em Minas Gerais, onde ele vai ser sepultado ao lado dos pais. Trali. Obrigado, Benhur. Bom trabalho para você. Obrigado aqui pela sua participação. E está disponível no Globoplay o documentário que o cineasta João Moreira Salles fez em 2003 sobre Nelson Freire. O diretor acompanhou o pianista por 2 anos no Rio, em São Paulo, na França, na Bélgica, na Rússia. E de acordo com o João Moreira Salles, Nelson Freire representava e representa uma outra face do Brasil. O lado capaz de nos salvar. Não assinantes também têm acesso a esse documentário no Globoplay por 2 semanas. Eu assisti e, de fato, é incrível. E daqui a pouco, outras informações sobre a COP26, a Conferência do Clima realizada na Escócia. O crescimento do mercado dos biodefensivos agrícolas aqui no Brasil. A rede hoteleira de Salvador está com a maior ocupação em 2 anos. E o Rio de Janeiro teve 26 dias de chuva em outubro. O acumulado foi 70% acima da média para o mês. Nós voltamos já já. Duas e meia, pelo horário de Brasília. Hoje foi o primeiro dia de sol e calor desde a liberação de parte da nova orla de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A praia central triplicou de largura e algumas áreas ainda estão interditadas.
Agora tá fácil conseguir um lugar ao sol. Tem espaço até para praticar esportes. A sombra dos prédios altos agora já não é um problema. 2h30 em diante, dependendo do lugar que a gente estava, já não se tinha mais sol. Melhorou porque eu já andei aqui à tarde e eu já andei assim 100% sol na beira da água. A praia central de Balneário Camboriú está agora com 70 metros de largura. A ampliação foi feita com areia do fundo do mar. Hoje foi o primeiro dia de sol e calor com a nova orla. Um presente para quem estava esperando para aproveitar o espaço extra. A Praia Central tem 6 quilômetros de extensão. 4 já estão assim, liberados para o uso, mas outros 2 continuam interditados porque os tubos usados na obra ainda não foram recolhidos e a areia não está compactada. E está tudo sinalizado, mas tem muita gente que se arrisca. Essas 2 mulheres entraram em uma área interditada. Como o solo ainda está instável, afundaram, como se estivessem numa areia movediça. Segundo os bombeiros, em 4 dias, 5 pessoas ignoraram a sinalização e acabaram atoladas. Algumas precisaram ser puxadas e resgatadas com a ajuda de cordas. A prefeitura informou que vai monitorar o impacto do novo aterro no meio ambiente por 3 anos. Nós estamos fazendo desde os monitoramentos físico-químicos, coletando amostras da água e do sedimento que está sendo colocado, do perfil das ondas, como que elas vão se comportar, e aí também os monitoramentos relacionados à biota, com coleta de organismos dos mais diminutos até o monitoramento ativo de animais de maior porte. É um período de adaptação, tanto para o meio ambiente quanto para turistas e moradores. Sinceramente, eu não gostei muito, não. Muita gente que está me falando que foi exagerado isso aqui, e eu também achei. Estranho um pouco, ficou diferente o visual, tá bem mais amplo assim, né? A gente fica meio... Achei muito legal isso aí, né? E olha só, em Salvador, a rede hoteleira está com a maior ocupação em 2 anos. Vamos ao vivo para lá com a Camila Marinho. Camila, boa tarde. Tá faltando areia aí, hein, Camila? Boa tarde, Tralli. Ótima tarde a todos. Pois é, uma das praias mais procuradas pelos turistas é essa aqui de onde a gente fala ao vivo, a praia do Porto da Barra. É uma das menores faixas de areia da cidade, são cerca de 6 metros, mas cada pedacinho por aqui é muito disputado e, como vocês podem ver, praia completamente lotada. Além desse visual lindo, essa água quentinha e esse mar sem ondas, praticamente um tapete, são os maiores atrativos. O tempo agora está com bastante sol, mais cedo estava um pouquinho nublado, mas o calor por aqui está muito forte. A cidade está cheia de visitantes. Entre sábado e ontem, 85% das vagas dos hotéis estavam ocupadas. Centro Histórico é outro destino turístico que está bastante movimentado nesse feriadão. A região concentra entre 80 e 90 hotéis e pousadas, todos estão lotados. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis, este feriado prolongado é o melhor desde 2019, desde antes da pandemia. Agora, vale reforçar que aqui em Salvador continua obrigatório o uso da máscara, tanto que hoje 100 agentes da Guarda Municipal estão fiscalizando para o cumprimento dos protocolos sanitários. Agora, além do centro histórico e também das praias, que são grandes atrativos, Salvador guarda um outro passeio que faz o visitante voltar ao passado. É uma sensação, Tralli, de atravessar o Oceano Atlântico e parar em Portugal. Acompanhe na reportagem de Mauro Anchieta. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Salvador foi planejada e construída pelos portugueses para ser a primeira capital do Brasil, com a mesma imponência das cidades lusitanas. São todos casarões que foram todos eles baseados e inspirados e feitos nos mesmos moldes dos grandes casarões de Lisboa e de Portugal. Em Lisboa, o elevador de Santa Justa liga a Cidade Baixa ao Bairro Alto. É o mais conhecido, mas outros também fazem sucesso com os turistas. Por aqui, a ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta é feita desde o fim do século XIX por um dos primeiros elevadores urbanos do mundo. A intenção principal naquele contexto era colocar a cidade nos rumos do progresso e da modernidade que seguiam naquele contexto do final do século XIX. O elevador Lacerda não é panorâmico, mas os visitantes querem ter essa experiência, até porque a vista da Cidade Alta dispensa comentários.
Pertinho daqui, o elevador do Tabuão também é do século XIX e passou quase 60 anos parado. Há 2 meses ele voltou à ativa, revitalizado, conservando a arquitetura original. A história está preservada, mas o elevador também precisava ser modernizado, né? Não tem ascensorista, as principais informações estão aqui, olha. Capacidade máxima de 15 pessoas, uso de máscaras obrigatório. Como o elevador do Tabuão é panorâmico, a gente consegue ver daqui um pouquinho da Cidade Baixa. A Baía de Todos os Santos está logo ali, a gente está pertinho da região portuária de Salvador. A viagem é rapidinha, dura só 30 segundos. Logo, logo, nós chegamos aqui à Cidade Alta, onde fica uma outra região comercial importante do centro de Salvador. Agora está moleza para os moradores e comerciantes da área, principalmente para quem vivia subindo e descendo ladeira a pé com mercadoria, como o André. Antigamente era ruim mesmo, não tem jeito. Agora são só 30 segundos. É isso mesmo, é rápido. Pô, é rapidinho, desceu já está no comércio. Salvador também tem 3 planos inclinados que sobem e descem a encosta entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, encurtando distâncias e encantando turistas. Dona Sônia até lembrou de uma certa cidade europeia. Nós estivemos em Lisboa há pouco tempo e, assim, a cidade que fica mais no alto sempre tem esses bondinhos bastante semelhantes. Eu gosto, sempre que vou a algum lugar, eu gosto de fazer todos esses passeios. De bonde, aqueles pendurados também, acho bastante interessante. Que demais! Muito obrigado, Mauro Anchieta, por levar a gente para passear por Salvador. No Rio de Janeiro já é o 2º feriado seguido com chuva. Mais cedo até que o sol apareceu, mas não durou muito não. Lívia Torres, ao vivo do Rio. Lívia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Quem diria que o carioca ia se contentar com um breve mormacinho? E foi isso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O sol saiu tímido ali no começo da manhã, mas olha, agora já fechou tudo, fechou geral aqui na cidade do Rio. A gente que fala ao vivo da Praia do Leme, na zona sul do Rio. Daqui dá para ver ali também a orla de Copacabana. Dá para ver também que tá ventando bastante pelo meu cabelo. A previsão é que esses ventos hoje cheguem a 70 km por hora. É bastante vento. Essa chuva, a maior parte dela já foi deslocada para o oceano, mas ainda deve cair uma chuvinha bem fina até o fim do dia aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o mar também está bem agitado, não só aqui no Leme, como em todo o estado do Rio de Janeiro, mas não há previsão de ressaca. Agora, a rede hoteleira está bastante ocupada, mesmo com esse tempo não muito bom na cidade do Rio. Os hotéis estão com ocupação de mais de 85%. No ano passado, nesse mesmo período, essa ocupação foi bem menor, foi de 50%. E os locais mais procurados aqui do Rio de Janeiro são a Zona Sul, também a Barra da Tijuca, que fica na Zona Oeste, e o centro do Rio de Janeiro. Agora, novembro mal começou com um tempo ruim, mas nada se compara ao mês de outubro, onde choveu muito, não chovia tanto desde 1997. E é o que a gente vai ver agora na reportagem do Guilherme Peixoto. Foi o 2º feriadão seguido com tempo fechado e chuva no Rio. Como é que é o Rio de Janeiro com chuva, hein? É bom, mas é melhor com sol, na verdade. Mas a gente saiu na biblioteca, a gente foi para a igreja, para a catedral. É isso aí. Bastou o sol aparecer tímido no fim da manhã para o turista tentar recuperar o tempo perdido. A gente vai curtir a praia, vai para Ipanema, Copacabana, Leblon. O sol apareceu, Copacabana! Hoje cedo, um arco-íris coloriu a Baía de Guanabara. E quem está de folga aproveitou para descansar um pouco mais. Um pouquinho mais de preguiça, um pouquinho na cama, aproveitar. Graças a Deus hoje tem o sol aí, né? Agora vamos aproveitar a praia, né? Ontem foi o dia com maior volume de chuva em todo o feriado na cidade do Rio. O mês de outubro foi o mais chuvoso aqui no Rio em 24 anos, com 26 dias de chuva e de temperaturas abaixo da média. E novembro começou do mesmo jeito. Hoje os cariocas até que ganharam de presente algumas horas de sol, mas o tempo continua instável e no começo da tarde a chuva ameaçou o passeio de novo. O comércio torce pelo sol. Na orla, os quiosques tentam recuperar o faturamento. A gente lutou muito, agora que está dando um resultadozinho, pagando as dívidas,
é gratificante, né? A gente está conseguindo realmente ressurgir das cinzas. As turistas de São Paulo aproveitam até o último minuto. Com sol, a foto sempre fica melhor. Já pulamos da cama às 7 horas da manhã. O Rio de Janeiro é lindo, né? Com um sol desse, a gente aproveita bem melhor. Já é praia, né? Já é só rua, praia, até a hora de ir embora. Agora, a chuva contínua dos últimos dias trouxe problemas mais graves para a periferia da região metropolitana do Rio. Hoje de manhã, lá em São Gonçalo, ainda tinha rua alagada. Os moradores tinham dificuldade para conseguir sair de casa. 20 famílias ficaram desalojadas, foram abrigadas numa escola. Uma casa desabou, uma pessoa ficou ferida. Em Guaratiba, na zona oeste do Rio, várias ruas também ficaram alagadas. Na Baixada Fluminense, teve enchente em Belford Roxo e também em Duque de Caxias. E a chuva veio para valer em Belo Horizonte. Região metropolitana, ontem à noite também sofreu. Temporal provocou alagamentos, está vendo aqui, ó. Em Contagem, um carro foi arrastado pela enxurrada, quando já estava quase encoberto. A motorista apareceu no teto pedindo socorro. Olha o desespero, gente. Os guardas municipais que foram socorrer a mulher também acabaram ilhados e precisaram de ajuda dos moradores. O carro em que eles estavam foi levado pela correnteza. De acordo com a Defesa Civil, Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico, ou seja, podem ocorrer deslizamentos de terra e também desabamentos por lá. Só ontem choveu 40% do que era esperado para todo o mês de novembro em Belo Horizonte. E o mês mal começou, né, gente? Hoje é dia 2. Vamos direto agora aqui com a Jaqueline Brasil, que já está comigo ao vivo no estúdio. Jaque, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Trali. Boa tarde para vocês. Tem mais chuva em Minas, na região sudeste? Tem sim. Hoje pode chover em quase toda a região sudeste. Quem está agora no Rio de Janeiro, o tempo vai ficar fechado, mas a chuva deve ser menos intensa. Já no Espírito Santo, em Minas Gerais, ainda alerta para temporais. Essa chuva deve ser volumosa e, de novo, não dá para descartar o risco de alagamentos e deslizamentos. Essa previsão vale, então, para quase todo o Sudeste, então, para o Rio, Espírito Santo e Minas Gerais e para as outras áreas, outras regiões também, da Bahia, passando por Goiás, Tocantins e subindo até o Amazonas. E mesma condição lá embaixo, no Oeste Gaúcho. Vamos ver agora como é que está a situação de algumas cidades e capitais que estão nessas áreas. Temos, então, Uruguaiana, no Oeste Gaúcho, temos Brasília e Belo Horizonte. Começando por Uruguaiana, temos aí um céu parcialmente nublado, não chove agora, mas a previsão é de chuva nas próximas horas, com máxima de 31 graus. Em Brasília, máxima de 27 graus, uma tarde agradável agora, mas pode chover. E essa é a mesma máxima prevista para Belo Horizonte. 27 graus, pedaços ali de céu azul, com algumas nuvens começando a ficar mais carregadas também. E é esse ciclone extratropical que está se formando que vai provocar as rajadas de vento e temporais em parte do Sudeste, em áreas do Nordeste, Centro-Oeste e Norte também. Chove aqui em São Paulo, Jaque? Apenas uma garoa, Trali, essa garoa bem isolada. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa câmera ao vivo de São Paulo. Temos imagens ao vivo da capital paulista, céu nublado, sol aparecendo aos poucos aí ao longo da tarde, máxima de 26 graus, pode escapar uma garoa, mas é bem isolada. O tempo fica firme agora à tarde, com mais sol, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, subindo pelo interior paulista até Mato Grosso do Sul, mesma previsão para o interior de quase todos os estados do Nordeste. Em Fortaleza, no Recife, também ali em Porto Velho, máxima de 31 graus, 33 em Campo Grande, 27 no Rio de Janeiro e 22 em Curitiba. E você faz algum alerta agora para os próximos dias? Mais chuva, Trali. Tem previsão de chuva. Amanhã os temporais devem avançar mais pela região sul e também em parte do Sudeste, em áreas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte também. Uma frente fria que se forma amanhã vai avançar e vai aumentar essas áreas de instabilidade. Nos próximos 15 dias, os maiores acumulados devem ficar concentrados no Centro-Norte, mas de uma forma geral, vem chuva para todas as regiões. Muito bem, muito obrigado, Jaque. Boa tarde. Boa tarde, tchau, gente. Valeu, até breve. Até. E eu volto agora a falar da COP26, né, Conferência do Clima da ONU, que acontece lá em Glasgow, na Escócia. Hoje já foram anunciados 2 acordos, um para reduzir emissões de gás metano e outro para acabar com o desmatamento até o fim desta década. O Brasil faz parte dos 2 acordos e as discussões continuam por lá.
Agora há pouco, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou a atenção para o uso de combustível de aviação e disse que o mundo poderia fazer mais. Ele defendeu que uma aviação sem culpa é possível com a adoção de tecnologia verde em todo o planeta. Mais cedo, o novo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prometeu liderar um esforço para promover energia limpa na Ásia, dando apoio financeiro e também tecnológico. E além dos líderes de governo, celebridades foram hoje para Glasgow. O ator Leonardo DiCaprio, que também é um ativista do clima, foi visto hoje nos corredores da COP, onde participou de um painel de discussões. Uma alternativa proposta pela França na Conferência do Clima em 2015 ganha força aos poucos aqui no Brasil. É a agricultura regenerativa. Parte desse processo está no uso de biodefensivos agrícolas em substituição aos agrotóxicos. Fungos, insetos, bactérias ganham espaço no campo para combater as principais pragas e doenças agrícolas. Acompanhe agora na reportagem especial do Carlos Delanoy. A produção de café é uma tradição nessa fazenda em Bom Jardim, na região serrana do Rio. Os antepassados da Eleonora plantaram os primeiros pés na época do Império. É uma história de sucesso marcada por um acidente. Durante a pandemia, um incêndio destruiu o depósito com 50 toneladas de café. A gente pensou até em desistir, né? Na época eu me lembro meu marido chorando, assim, a gente pensou, falei, mas desistir não, nós vamos juntos reconstruir essa história. O depósito ganhou placas de energia solar e o Leandro recebeu a missão de criar uma agrofloresta. As plantas de café se misturam com bananeiras e outras árvores. A sombra delas protege o solo. Uma lavoura sem produtos químicos. O Leandro vai buscar no meio do mato o remédio para combater as pragas. Coberto de folhas, dentro de um pedaço de bambu, os fungos se multiplicam no arroz. Depois são borrifados nas plantas. Quando você fala de agrofloresta, essa parte de coleta de fungos e de fabricação de fungos, digamos assim, ela é que vai fazer uma grande diferença no solo lá do cafezal. Exatamente, porque quando a gente traz um solo já constituído, já de floresta, para um plantio agrícola, a gente está fazendo como se fosse uma transfusão de sangue. Segundo o pesquisador Roberto Alves, 2% dos defensivos agrícolas no Brasil são biológicos. Mas estamos no meio de uma revolução. O mercado no país cresceu 70% entre 2017 e 2018, enquanto no resto do mundo a alta foi de 17%. É um caminho sem volta, porque isso tudo está sendo um sucesso, está sendo bem aceito, né? Tanto pelos produtores de alimento, né, como pelas empresas. A Embrapa desenvolveu técnicas de controle biológico de pragas que estão sendo aplicadas em fazendas de soja e outros cultivos. Esse drone lança uma lata cheia de vespinhas sobre a plantação. Elas são capazes de eliminar a broca, uma praga da cana-de-açúcar. Não afeta o meio ambiente, então não afeta a qualidade do solo, não afeta a qualidade dos alimentos e também não afeta a qualidade da água. Então é uma coisa que realmente é sem volta, né? Porque a agricultura ela vai se tornar cada vez mais sustentável e tem que ser esse caminho. O uso de biodefensivos faz parte da agricultura regenerativa, necessária para recuperar a diversidade biológica que existe no solo. A ideia aqui é fazer com que esse solo nunca fique descoberto. Sempre vai ter um cobertor, sempre vai ter matéria orgânica. Um sistema que ajuda a combater o aquecimento do planeta. Em 2015, na Conferência do Clima em Paris, o governo francês propôs que a agricultura regenerativa fosse adotada pelo mundo todo como uma forma eficiente de enfrentar as mudanças climáticas. E o melhor exemplo está aqui, olha, embaixo dessa cobertura seca tem um solo úmido, cheio de vida. Dessa forma, o carbono que poderia voltar para a atmosfera acaba sendo sequestrado, virando alimento para fungos, bactérias e insetos. Justamente pensando no aquecimento global, tudo que o mundo vem passando,
e o que os estudos já indicam, eu acho que essa atitude nossa de plantar o café no sistema agrofloresta e mudar a história da fazenda é o caminho positivo que eu acho. E a gente está batendo o martelo aqui que daqui para frente vai ser assim. Parabéns, é isso, né? Soluções simples, baratas, que fazem toda a diferença para melhor na vida da gente. O Jornal Hoje termina aqui e fica agora com a novela O Clone, em Vale a Pena Ver de Novo. Logo depois, 4 da tarde, tem Atlético Paranaense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Para rever as reportagens exibidas hoje, daqui a pouquinho você já pode dar um pulo no Globoplay, tá bom? Em nome da nossa equipe, muito obrigado aqui pela sua companhia. Ótima tarde, fique em paz e até amanhã.